E nós já estamos de volta com o programa Mão na Roda, hoje falando sobre educação, que é um fator de transformação da sociedade como um todo. Começa com a transformação pessoal, depois a transformação da família, depois a transformação da comunidade. Nós podemos transformar um país inteiro por meio da educação. E está conosco o professor Samuel Martins de Souza. Professor, no primeiro bloco, nós estamos falando sobre a sua trajetória dentro de uma instituição. E, claro, ficou bem claro que o senhor trabalha no Colégio Adventista. O senhor está aqui em Tupã. Isso, Tupã. Que cargo o senhor ocupa no Colégio Adventista hoje? Eu sou diretor do Colégio Adventista de Tupã. Diretor do colégio? Isso. Muito bom. É uma rede que está presente em mais de 150 países. Sim. Né? Com uma educação diferenciada. Trabalhamos, porque ensinar, pastor, qualquer escola, qualquer instituição pode ensinar e ensina. Agora, ensinar com princípios e valores são poucas. Sim. Ainda mais no mundo que nós estamos inseridos hoje. Hoje está muito complicado, né? Muito complicado a questão da educação. Durante muitos anos, a educação no nosso país, e agora nós temos que ser bem objetivos e, claro, pé no chão, ela foi negligenciada, o senhor não concorda? Foi negligenciada. Parte dos impostos, eles são direcionados para a educação, né? Mas nós precisamos preparar essa nova geração para dar valor e saber fazer uso dessa porcentagem que é destinada para a educação e que muitos estão fora, não têm acesso ao verdade. Que é de direito, né? Que Sim. está na Constituição. Sim, está na Constituição que um valor, um valor, podemos assim dizer, né? Fixo, ele está destinado à educação. E é claro, vai de cada gestor a aplicação correta. Isso, inclusive, gestor dos estados, né? Dos estados. Professor, esses dias também eu vi uma reportagem numa das emissoras de TV mostrando a situação. Eu sei que isso não é a sua área, porque o seu ensino a sua instituição trabalha até o ensino médio, correto? Isso. É o ensino médio. Mas a situação da educação nas universidades. Então, o que está sendo passado para os alunos da universidade? Então, numa das universidades que esse programa apresentou, havia pichação nas paredes, umas salas, vamos assim dizer, entre aspas, né? Não era, mas eu vou usar o termo assim, uns subterrâneos dessa universidade, onde os alunos se reuniam para usar drogas, para fazer anarquia. E ali nessa sala, nem o diretor tinha acesso. O novo diretor dessa universidade, desse estado, que eu nesse momento não consigo me recordar em qual porque eram tantas universidades dessa maneira, ele, para poder ter acesso a essa sala, ele foi obrigado a solicitar força policial, porque ele queria fazer uma limpeza. E olha, foi uma coisa horrível. A falta de higiene, a falta de critério, aquilo não dá nem para exemplificar. Se nós usássemos um termo bem chulo, nós diríamos que aquilo era uma cracolândia dentro de uma universidade. Aí vem a minha pergunta: que tipo de profissional sairá de um ambiente desse? É lastimável, né? Lamentável, realmente. Essas condições. Nós colocamos em nosso regimento, pastor João Elias, algumas regras. E alguns acham que, às vezes, há muitas regras, mas isso ajuda a mantermos uma excelente disciplina. Nós Sim. temos aqui no Oeste algumas unidades, no estado de São Paulo temos várias. A nossa unidade vai até o 9º ano, tem algumas aqui do Oeste que vai até o ensino médio e temos universidades também. Ah, tem também. Isso. Só que fica nos internatos, como eu já havia falado no primeiro bloco. Sim. No internato,
trabalhamos com rapazes e moças, só que temos o regimento também. Então temos um comportamento diferenciado. Então, o pastor me perguntou como sairão os profissionais com esse tipo de comportamento. Sim. Realmente. Imagina usuários, depois sairão formados como medicina, como eles irão nos atender? Que tipo de profissional? É assustador. Então nós precisamos realmente preparar bem esses profissionais, né? Porque depois nós teremos acesso ao serviço deles, eles prestarão serviços para a comunidade. Imagine um aluno que assiste 20% das aulas, passa o maior tempo num chamado grêmio, que na verdade é uma coisa horrível lá, que nem comentário podemos fazer, usa drogas e depois ele vai formar-se neurocirurgião. Como é que nós vamos cair na mão de uma pessoa dessa numa hora de necessidade, numa cirurgia? Como? Se ele não tem o preparo necessário. E o pior é esses alunos, eles se acham espertos. Eles é que são espertos, eles que estão por cima. A universidade não pode dar ordens. Não pode dar ordem. Eu sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sabe que muitas vezes, isso eu tenho visto também no ensino médio, de alunos indisciplinados, de alunos que... aventando a UECA. Não, peraí, eu tenho direitos. É verdade, nós todos temos direitos, mas nós também temos deveres. Um dever do aluno é estudar e estar dentro da sala de aula. Isso não é fato? Exatamente. Esse não é o dever do aluno? Exatamente. Não podemos ficar à mercê desse tipo de profissional, né? Eu tive a oportunidade de ter acesso durante alguns dias à educação na Europa. Ficamos ali durante o intercâmbio que a nossa instituição promove. Sim. Durante alguns dias ali. E aí eu perguntei, fiquei curioso, como que funciona a educação, né, na Europa, ali em Londres. E fiquei muito feliz ao saber que o que acontece lá, futuramente, pode acontecer aqui. Né? Para sair das universidades, tem que prestar uma prova. Então, o profissional que brincou, o aluno que brincou durante todo o curso, depois sair e nós ficarmos à mercê desse profissional que não está habilitado para exercer a função, não está correto. Então, eu espero que um dia nós vamos chegar também a esse nível de educação. Ele terá que prestar provas para poder sair. Se ele está realmente capacitado para exercer a função. Proficiência na área que escolheu. Exatamente. Então isso existe na Europa. Na Europa, o aluno termina uma faculdade e ainda tem que fazer uma prova de proficiência, para ver se ele tem realmente condições de exercer aquilo para o qual ele, entre aspas, estudou. Exatamente. E também eu achei também interessante que o ensino público tem a mesma qualidade lá do que o ensino particular, que nós conversamos anteriormente. Tem a mesma qualidade. Então, a população pode escolher, optar. Não, eu vou pagar. Não, eu quero que estuda no público. Então, e a saúde também. Sim. É igualitário, né? Igualitário. Tanto faz, particular como público. Exatamente. Nos Estados Unidos, inclusive, eu diria assim que a maioria absoluta das escolas são escolas públicas. E os pais, eles fazem de tudo para que seus filhos entrem numa escola pública. Né? Claro que, como aqui, nós temos escolas e escolas públicas. Temos escolas públicas de um nível excelente e temos escolas públicas que, infelizmente, não têm os mesmos... Não vamos nem culpar ninguém, mas não têm os mesmos recursos que outras. Né? Não tem os mesmos recursos que outras. Eu morei no estado do Tocantins 2 anos
E eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares lá que se falava, as pessoas dizem, não é possível que exista isso. Existe aqui no Brasil. Por exemplo, uma cidade chamada Barra do Ouro, Campos Lindos. Olha que nome bonito, Campos Lindos. Tem uma rua só pavimentada. Nossa. A maioria das casas são de folha de babaçu. E é incrível, nós estávamos andando lá numa das avenidas, uma avenida enorme, muito larga, muito grande, mas tudo de terra, e o vento trazia aquelas bolas de feno, o vento batia, parecia aqueles filmes antigos de Bang Bang, que a cidade está abandonada e o vento vem trazendo aquele feno, e eu e minha esposa paramos e falamos, meu Deus, mas onde nós estamos? E a escola naquele lugar era uma coisa horrível. Então uma das mães falou assim, é muito difícil mandar as crianças na escola, tem que mandar muito cedo por causa do calor, para poder sair até no máximo 10, 10 e meia da manhã e ir embora para casa, porque senão não suporta o calor que faz naquela região do Brasil. Então o que faltou lá? Faltou recurso para dar uma boa educação também para as crianças, né? Eu pude também vivenciar quando passamos pelo internato, né, no Instituto Adventista Paranaense, alguns alunos, os pais mandavam de alguns estados do Brasil, porque não tinha escolas lá com a qualidade para eles aprenderem e depois prestar um vestibular e cursar uma faculdade. Então, por conta desse problema, não havia, por conta desse problema que o pastor mencionou. Então, eles acabavam mandando os filhos, encaminhando os filhos já para poder receber uma educação um pouco melhor. Mas olha, eu sou obrigado a falar um pouquinho aqui, o contrassenso. Eu morava numa cidade chamada Araguaína. Araguaína, tá lá em cima de Palmas, que é a capital, até Araguaína, dá mais ou menos umas 6 horas e meia de van. Porque nós fazíamos assim, nós íamos até Palmas de avião e depois nós pegávamos uma van para chegar em Araguaína. Essa van demorava de 6 horas a 6 horas e meia para chegar lá. Quer dizer, tá bem no interior, mas só que é uma cidade de 250 mil habitantes, tem 10 universidades, é uma cidade muito grande. Minha filha mesmo licionava em 2 faculdades lá. Minha filha é mestra em Direito, licionava em 2 faculdades lá no Tocantins. E nós colocamos os meninos numa escola bem próxima à nossa casa, um quarteirão da nossa casa. Era uma escola pequena, pública, uma escola pequena, e quando nós fomos transferidos de volta para o estado de São Paulo, nós ficamos com a seguinte preocupação, eu e minha esposa, e agora? Como é que vai ser chegar com esses meninos lá no estado de São Paulo, com a educação que eles estão recebendo aqui, eles vão ter um choque. E realmente tiveram, mas o contrário do que nós imaginamos. Eles estavam recebendo uma educação de excelente qualidade e aqui, na cidade onde nós fomos morar, estava muito atrasado em relação ao Tocantins. Então, ali dentro do Tocantins, a uns 150, 200 quilômetros de Araguaína, a cidade de Campos Limpos, uma escola que mal tinha carteira para os seus alunos. E, em compensação, em Araguaína, um ensino de qualidade que fez frente ao ensino recebido no estado de São Paulo. Então, isso realmente é um contrassenso, não importa para que lugar a gente vá. O senhor concorda? Concordo, pode acontecer também, né? Porque temos no estado também excelentes profissionais. Sim. Né? E que quando tem recurso para poder transmitir o ensino com qualidade, eles também conseguem atingir, né, o objetivo pretendido. Fala-se muito também, professor, sobre a questão de escola sem partido. Eu tenho ouvido debates, tenho ouvido discussões. O que o senhor pensa sobre isso, sobre essa questão de escola sem partido? Porque o grande problema é que, em muitos lugares, eu não posso falar de Tupã porque eu não conheço, mas em muitos lugares os professores estão mais preocupados em fazer uma doutrinação marxista em relação aos seus alunos do que ensinar, por exemplo, português, matemática, ciência, geografia e história. Então, o projeto é que professor ensine as matérias, mais matéria, mais matemática, mais português, como eu ouvi esses dias de alguém falando também num programa de TV, e menos doutrinação. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Eu concordo plenamente.
né? Se nós voltarmos na história, houve alguém que tentou doutrinar, discriminar e fez um estrago na história. Sim. E nós sabemos, né, o tão prejudicial que foi. Então nós já temos exemplos que não deram certo. Sem dúvida. E muitas vezes algumas pessoas querem voltar, né? Eu penso que não podemos retroceder. Sabemos que não é dessa forma. Realmente temos que ensinar o que é necessário. Português, a matemática, o que realmente é necessário para que a população tenha acesso, os alunos tenham acesso, as famílias tenham acesso. Agora, o que eu penso que podemos passar são princípios e valores, porque a nossa sociedade, ela precisa disso. Ela carece de valores, né? Precisa, né? Nós vemos aí na política, né? O Brasil tem envergonhado internacionalmente falando. Então precisamos de mais princípios e de não doutrinação. Muito bem. Professor Samuel, prazer recebê-lo aqui conosco. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui neste programa. O Rotary Club agradece a sua presença, a sua participação. E nós deixamos as nossas portas sempre abertas, sempre que quiser participar, estar conosco. Quero também desejar uma excelente estada aqui na nossa cidade de Tupã, que você tenha liberdade para exercer o seu trabalho, a sua profissão e continuar sendo um excelente profissional, como demonstrou para nós. Muito obrigado pela oportunidade, pastor João Elias. Foi um prazer participar deste renomado programa e que Deus continue abençoando o pastor, o Rotary também com essas ações aí maravilhosas que vocês exercem. Que Deus continue abençoando de forma rica e poderosa. Muito bem, muito obrigado. Esteve conosco então o professor Samuel Martins de Souza, atualmente diretor do Colégio Adventista, que nos brindou com um bate-papo bem gostoso aqui sobre a questão da educação. Nós agradecemos a você pela participação neste programa. Estaremos juntos em uma nova oportunidade. Até lá e que Deus nos abençoe.